Olá, espero que você esteja bem. Eu sou o Clóvis, eu sou o fundador da Granter. Foi fundada ainda como Core Tecnologia, com outros dois sócios, já vou falar um pouquinho a respeito. Sou formado em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina. Mas antes da administração, eu fui autodidata em programação, né, numa época aí onde o acesso à internet já era por si um desafio. Então, aprendizado aí com livros e madrugadas, né, de estudo. Depois, então, com a programação, o acabei entrando para liderança do time, liderança técnica, depois a gestão e hoje à frente da Granter como um todo. Ah, tenho como um propósito pessoal gerar riqueza, né, em todos os pontos onde a gente atua, não só na geração de emprego ou renda, mas ah, nas soluções, né? Por quem usa a nossa solução, que tipo de valor a gente está agregando para aquelas pessoas, né? Para aqueles clientes e mesmo para o cliente do cliente, né? Aquele usuário lá da ponta final. Então, gerar riqueza nesse sentido amplo, não só no sentido de gerar lucro. Enfim, em algumas outras oportunidades que a gente tiver de bater um papo, vai ser sempre um prazer compartilhar algumas histórias. Mas hoje eu estou aqui também para apresentar um pouco desse histórico da Granta, que está aí desde 2003, né? Começa em 2003 como Core Tecnologia, da junção de três programadores, né? Três, ou analistas de sistema, que éramos, com um desafio, né? Trabalhamos aí com a construção de um sistema no Porto de São Francisco do Sul, a gestão ali dos terminais graneleiros ali de carregamento de navios. Ah, Passamos ali 6 meses nesse projeto quando pintou a oportunidade logo em 2004 de participarmos do processo licitatório junto ao Estado, do qual saímos vencedores, né? Ali foi possível identificar que a gente não ia sair das estatísticas de uma das empresas, né, iniciantes, que é bem desafiador, dadas as estatísticas do Sebrae, que muitas quebram, e aquele processo licitatório, vencer aquele processo licitatório nos colocou numa posição de a gente vai durar. Já a partir dali, conquistamos ali nossos primeiros 3 funcionários, pois dada a envergadura do projeto, então éramos em 6, e foi onde começou, né? A gente começou a fazer os sistemas administrativos da cidade, com contabilidade, contas a pagar, contas a receber, escrita fiscal, faturamento, enfim, são 19 módulos, incluindo o módulo de integração entre sistemas, e trabalhamos bastante tempo nisso, então, de 2004, né? Logo depois do início da empresa, 2004. 2005 a gente continua desenvolvendo as plataformas, projeto, como eu falei, de uma envergadura razoável. E em 2006, em função de uma outra empresa de tecnologia também, desenvolvia a parte técnica. O que que é a parte técnica, né? A gente estava na área meio, com toda a parte financeira, quando você pagar, como eu falei, e uma outra empresa que fazia área afim, né? A parte de campo da Cidasc, que é um órgão de defesa da agropecuária do Estado. Ela acabou encerrando suas atividades quando caiu, basicamente, no nosso colo e quando eu entrei, de fato, no mundo do agro, né? Levando soluções tecnológicas para o agronegócio. Os outros dois sócios permaneceram, então, nas atividades meio, quando eu acabei assumindo a frente do agro junto à Cidasc. Em 2006, nós já elaboramos ali o que viria a ser, a nível Brasil, a primeira GTA, né, Guia de Trânsito Animal do país, eletrônica, né, já integrada com a agroindústria do estado. Então, isso possibilitou o contato aí
com a Aurora Alimentos, que é a nossa cliente hoje, com Pamplona Alimentos, que também é nossa cliente, e a gente começou a estabelecer uma relação com esses atores aí de tomada de decisão da agroindústria de Santa Catarina. Em 2008, em função da Santa Catarina optou por cessar aí a vacinação de febre aftosa, né, que sempre foi historicamente no Brasil teve casos de febre aftosa, hoje não mais, há anos já não se tem um diagnóstico por conta ou da vacinação ou dos critérios aí de defesa agropecuária. Em 2008, em função de uma política de Estado, foi optado por fazer a rastreabilidade individual de bovinos no Estado. Depois de alguns 3 ou 4 meses de negociação, a gente conseguiu assumir o projeto de identificar, na época ali se estimava 2 bilhões e 700 mil bovinos no Estado, com um brinco visual. Nós criamos o sistema que possibilitou que a rastreabilidade existisse no Estado. E até hoje, o único Estado do Brasil que faz a rastreabilidade a nível individual continua sendo Santa Catarina. E acaba sendo, portanto, uma vitrine para o país e até mesmo para fora do país. Hoje a gente continua fazendo a rastreabilidade do Estado, né, com o sistema ali do CIGEM, não mais o PIB, mas cerca de 4 milhões e meio de animais passam pela plataforma criada pela Grunter. Em 2010, em função do know-how que a gente acabou adquirindo aí de rastreabilidade bovina, tivemos um contato aí de representantes da indústria e da produção de suínos no estado, nos demandando que propôssemos um sistema de rastreabilidade para os suínos, né? Para a produção da carne suína. Qual que era o viés? Demonstrar, né? Gerar em todas as etapas evidência do controle que se tinha em Santa Catarina relacionado à produção de suínos, desde o consumo de ração, utilização de medicamentos, encaminhamento desses animais para abate, dentro do frigorífico também, de forma que ao final do processo, né, carregando um container, você consiga, com a identificação desse container, com o número da nota fiscal, obter toda a história pregressa, né, de onde esse animal veio, do que se alimentou, onde é que ele nasceu. E assim foi. A gente montamos um comitê com representantes da indústria, das 5 maiores do estado, à época, a Perdigão, Sadia, a Aurora Alimentos, Pamplona Alimentos e Seara Alimentos. Então, veja só, a gente estava envolvido com os grandes aí da produção de alimentos, buscando entregar aí uma plataforma de rastreabilidade, inclusive com a participação de atores aí do Ministério da Agricultura. Hoje, a plataforma segue ativa, com 100% das plantas de abate da Aurora Alimentos, com 100% das plantas de abate também do Pamplona Alimentos. Isso nos habilitou a outros desafios, né? Quanto mais a gente entra num assunto, mais especialista a gente acaba se tornando. E sem falar dos nossos valores, né? Ali com comprometimento, criatividade, integridade, compaixão, excelência, né? Coragem e respeito. Todos esses valores nos habilitaram a fazer parte desse circuito, desses atores do agronegócio, e sempre voltado aqui com o viés da inovação. Em 2010, a gente trabalha, entrega e começa a operar com a plataforma de rastreabilidade de suínos, além do que a gente mantinha, né, junto ao Estado. Em 2012, então, provocados aí pelo próprio Estado, novamente, a fazer uma fusão de tudo que tinha sido construído, né? Desde 2006, lá com a GTA, em 2008 com o PIB, lá a rastreabilidade de bovinos, e a gente fazer um controle unificado de todas as espécies animais, né? Com a guia de trânsito animal, o controle dos estoques, o inventário, o cadastro de todas as propriedades. Então ali tínhamos cerca de 200 mil propriedades rurais,
3 bilhões e meio nessa época, e 3 bilhões e 700 mil bovinos no campo, 7 milhões de suínos, um sem número de aves que eu já não sei nesse momento colocar na mesa e apresentar, mas cavalos, até temos aqui a foto de ostra, tem o controle de peixes, até no final das contas de abelha, né? A gente faz o controle ali da movimentação dessas caixas de abelha quando destinadas para polinização na produção de maçã. Então, um controle unificado de todas as espécies animais. Por que isso? Para defesa agropecuária, né? Tu imagina uma doença que pode se alastrar de uma população animal para outra, de uma propriedade para outra, então a gente tendo o controle de todos esses animais em uma só base, fica mais fácil da gente orientar o próprio serviço de defesa, e eles mesmos fazem, para atuar em campo enquanto fiscalização e entidade de prevenção de doença animal. Enfim, o projeto andando, a equipe crescendo, né, por conta disso. Em 2014, a gente, em função aí do projeto de rastreabilidade de suínos, observando aí que a própria Europa vinha ampliando, né, o nível de exigência dos controles e da geração de evidências, a gente iniciou um projeto com RFID, né? Eu tenho, oportunamente, tenho aqui comigo um dos chips que foi utilizado naquele projeto, um chip, deixa eu ver se eu consigo enquadrar na câmera aqui, esse aqui. Esse aqui foi aplicado em suínos, 7 mil suínos, e acompanhei pessoalmente aí a inserção desse projeto em 29 propriedades, acompanhamento da produção desses animais, desde o nascimento, passando pela fase de crescimento, ali o que é dito como creche, até a parte de finalização, terminação, que é a engorda final do animal, antes de ser destinado para abate. Logramos aí êxito nesse projeto, apesar dele não ter sido implementado naquele momento, por uma questão de inviabilidade econômica. Os suínos são produzidos em lote, né? Não são produzidos soltos, a exemplo de bovinos, mas isso trouxe uma bela de uma expertise para a Granter, coisa que a gente está usando hoje em dia. Eu vou falar também daqui a pouco sobre isso. Ao final do projeto participaram aqui a Aurora Alimentos, Pamplona Alimentos e também a Seara Alimentos. Então, em 3 empresas a gente utilizou, né, lançou mão desses recursos, acompanhamento com os veterinários dessas empresas, lendo esses animais, os registros, os medicamentos que eles que utilizavam nesses animais, tudo isso é registrado a nível de indivíduo, lá no campo, né? Ao final, apresentamos os resultados, acabamos não transformando numa solução de tecnologia, mas o aprendizado foi o conhecimento, né, compartilhado com a indústria, e a gente também acabou mantendo esse conhecimento dentro da Granter. Em 2017, né, lá em 2012, né, vou fazer uma parte aqui, lá em 2012, eu fui convidado pela ACAT para assumir a diretoria da vertical de agronegócio, aceitei, então isso também me trouxe um networking, né, um contato muito grande com os demais atores da cadeia. Hoje para você ter uma ideia, são 40 empresas de tecnologia que desenvolvem de um jeito ou de outro tecnologia para o agronegócio, que fazem parte da vertical de agronegócio. Então ali eu conheci todos esses empreendedores, ainda estou como aderido, né, não mais como diretor, na vertical de agronegócio ali da ACAT, mas possibilitou a aproximação com diversas instituições, a própria Secretaria da Agricultura, a EPAGRE, a Embrapa, né, que é a empresa brasileira de pesquisa, no caso ali de Concórdia, né, no meu oeste Santa Catarina, aproximação, né, participei, fui secretário executivo do NITA, né, que era o Núcleo de Inovação Tecnológica para a Agricultura Familiar, junto com o Banco Mundial,
né, num projeto com a Secretaria da Agricultura do Estado, também amplia o networking, daí conheci o Cubo do Itaú em São Paulo, que é um hub de inovação, então sempre inserido nesse meio de inovação com diversas instituições, e o que também me fazia olhar aquele mundo das startups, e algumas que cresciam e tinham apoio e a investimento, enfim, aquela coisa toda acontecendo, e nós, como uma empresa mais tradicional, formada lá atrás, eu vivia esse paradigma, né? Entendendo, né, também com bastante paixão em todo esse meio de inovação, quando eu resolvo, né, trazer para dentro da empresa todo esse ambiente de inovação, não só mais de tecnologia, comecei a enfrentar alguns desafios, né, internos, né, dada a sua característica mais tradicional, e foi um momento que acabou, né, então aquela parceria de 15 anos aí com os outros sócios, com os outros dois sócios, acabei adquirindo a participação desses outros dois sócios para seguir aquele sonho, né, de fazer algo maior, de gerar riqueza, né, muito mais do que entregar o sistema conforme as demandas que nos eram apresentadas, com soluções próprias da Granter e não um desenvolvimento sob demanda. Com a reestruturação, fiquei cerca de um ano atendendo os clientes atuais, seguem nossos clientes até hoje, mas ficamos um ano aí num planejamento de como viria a ser a nova empresa a partir do momento que né, o desafio financeiro imposto por conta dessa aquisição tivesse sido ultrapassado, e aí sim o que a gente viria fazer com os próximos passos, né? Trazendo aquela visão de startup, né? Mas com a estrutura que a gente já tinha de uma empresa formada há 15 anos. Então, de certa maneira, estava se tornando aí uma startup com superpoderes, né? Então, em 2018, por entender que Core Tecnologia, que era o nome anterior da empresa, oriunda daquela união, em 2018 não fazia mais sentido manter aquele nome, trazendo toda essa nova visão. Então, fizemos um trabalho aqui para criar uma nova marca, uma nova identidade visual, né? E já promovendo alguns workshops de inovação junto com a agroindústria do estado de Santa Catarina. Daí surge um projeto que eu já vou mostrar aqui para vocês, mas e o granter ele surge aí do inglês, né? To grant, que significa conceder ou empoderar, e a finalização ER é o de fazedor, né? A gente vive isso, vive, né? Mais um granter dentro da empresa, né? Cada colaborador veste essa camisa, né? E, enfim, em 2019 surge o primeiro projeto dessa nova fase, que vem a ser o meu lote, gestão na suinocultura. Então, desenvolvemos o aplicativo para o produtor rural, que ele faz o lançamento lá do consumo de ração, a mortalidade de suínos e tal, mas trazendo dados ou técnicos, tanto para o produtor quanto para a indústria. Hoje o Pamplona também é cliente da Granter, além de um frigorífico, né, de um produtor de suínos ali no Paraná que chama Palmali. Hoje tem cerca de 400 produtores aí utilizando a plataforma, e também fazem eles ali o pedido de ração via aplicativo que integra com a fábrica de ração. Nota fiscal, o produtor acaba sendo notificado de que aquele pedido está saindo para entrega, então tem todo um controle, a gente faz a integração com a indústria, com a fábrica de ração e com o produtor rural nessa plataforma aí, criada em 2019. A gente se insistiu mercadologicamente com essa plataforma em outros momentos, mas acabou percebendo também que cada indústria tem sua peculiaridade, são 40 e poucas indústrias, talvez 50, que integram a indústria bem consolidada e integrada, né? Difícil ter produtores isolados que não estejam vinculados num sistema de integração no país. Então, a gente tem os desafios aqui de comercializar junto a grandes empresas. Mas seguimos aí com a plataforma operacional até hoje. Em 2020, então 2019, interação
com a iniciativa privada. Em 2020, provocados aí pelo Instituto Catarinense de Sanidade Animal, o que a gente poderia fazer para alavancar, né? Visto que outros estados estavam aprimorando seus sistemas e seus controles. Santa Catarina, como eu falei no princípio, sempre foi uma vitrine de defesa agropecuária no país, mas a gente tinha que se preocupar com o futuro para também não deixar, né, não é não deixar, para se manter atualizado em relação à tecnologia e entregar cada vez mais inovação dentro do Estado para as equipes de fiscalização, vistoria, defesa e, para, por que não dizer, para os nossos produtores rurais. Surge então o projeto de inovação, 3 ou 4 meses, com uma fase de ideação, o que a gente poderia fazer, tendo como desafio atender os mais diversos setores, né? Contendo ali a parte de controle vegetal, não só animais, né? A produção de banana, produção de maracujá, maçã, entre outros. A parte de inspeção animal, uma vez produzido, então toda a parte de inspeção de produtos de origem animal, falando ali de queijo, salame, os próprios cortes, né? Aí a suinocultura, a avicultura, enfim, tudo que é de produção de produtos de origem animal. Então também eles tinham uma expectativa relacionada a esse sistema. Todo mundo falava, eu quero ter o meu aplicativo, quero fazer um aplicativo para isso, aquilo. E a gente acabou, então, entendendo que não dava para fazer uma plataforma para cada um e que tinha que ser uma plataforma só que atendesse a demanda de todos os atores. E claro, não posso deixar de falar aqui que também toda a parte de defesa animal, com todos os seus programas, são diversos programas, controle de raiva, de febre aftosa, de diversas doenças relacionadas à produção animal, né? Peste suína clássica, peste suína africana, que foi o que acabou dizimando a população de suínos na China, né? E aí acabou favorecendo a produção disso, produção e, claro, o nível de exigência que você faz em relação a Santa Catarina, que é o maior produtor e exportador de carne suína do país, né? O segundo produtor de aves. E esse projeto de inovação, desse projeto de inovação, então surge a plataforma de automação do Estado, que é o Conecta Cidasc, onde os próprios coordenadores podem criar seus formulários, integrar com suas bases de dados, aqui que são os datasets, a criação de formulários dinâmicos, né, ali com aqueles recursos de arrastar e soltar. Esse formulário criado pelo coordenador, ele automaticamente é transferido, né, pro dispositivo mobile, ali para o celular. Ele pode coletar esses dados a campo, mesmo sem conexão com a internet, né? E ao trazer esses dados, sincronizar esses dados com a plataforma, então nós temos todas as pontas e acabamos. Eu estou fazendo esse vídeo agora em maio de 2024, há 15 ou 20 dias atrás a gente entregou a etapa que vai atrás a consolidação de tudo isso, que é o próprio BI, né? A parte de dashboards da plataforma. Então nós temos a coleta de dados com aplicativos formulários para a construção inteligente dessa coleta de dados unificada com a base de dados e, por fim, aqui a construção, né, possibilitar que nossos usuários criem e automatizem a análise e a gestão através de painéis e gráficos que vão orientar eles de como aquela inserção de dados, como aquela construção dos formulários está retornando informação para a gestão, né? Tá todo mundo bem encantado com essa solução, nós todos da Granter, então a equipe também foi bastante demandada, bastante, então temos uma equipe aí de heróis da Granter de transformação digital, né? Que entregam um baita de um resultado lá na ponta. Quando a gente identificou, ainda lá em 2020, que esta seria a plataforma que a gente iria desenvolver, entregar, e ela seria totalmente dinâmica, também entendemos que ela seria oportunamente uma plataforma que a gente poderia explorar na iniciativa privada.
Não deu outra. Também em 2021 a gente inicia aí os trâmites para o lançamento da plataforma Favo, né? Que é a mesma plataforma, né? Mas aí a gente começa com outros clientes. A Consad acaba sendo também um cliente aí público, né? Que é um consórcio de municípios. A gente passa a atender 30 municípios na parte da inspeção. E aí começamos com outros clientes privados, com estruturação do marketing da Granter, estruturação do comercial da Granter, para alavancar negócios relacionados à plataforma Favo em diferentes segmentos. Para você ter uma ideia, hoje a gente está atendendo ervateiras, a parte até de automóveis, imobiliária. Então, uma série de empresas aí que se fazem uso do Favo por entender que aquele que opera um Excel ou está lá dentro de planilhas ou formulários ainda em papel, encontra no Favo o ambiente perfeito, né, para ganhar superpoderes também relacionados à coleta e análise das informações do seu dia a dia de trabalho. Então, como é uma plataforma gigante, a gente vem trabalhando então 2021, 2022, 2023 na expansão tanto das funcionalidades da plataforma quanto da carteira de clientes, e surge aí meados de 2023 começa um papo no Brasil de que deve-se fazer a rastreabilidade de bovinos individual, coisa que a gente fazia faz, né? Desde 2008 em Santa Catarina, portanto 16 anos de experiência com rastreabilidade individual de bovinos e tecnologia. E então a gente começa a se aproximar de alguns atores a nível Brasil agora, falando de rastreabilidade. Quando em dezembro nós tivemos uma reunião bem importante aqui na Granter, em janeiro, definido então que a gente passa a fazer uma prova de conceito de rastreabilidade no estado do Pará, né, com a parceria com uma grande empresa aí da produção pecuária no país. E fruto dessa movimentação e entendendo esse mercado, resolvemos aqui, enquanto Granter, nos antecipar e iniciamos a construção de uma nova plataforma, que é o Radar Bov. Essa plataforma tem o objetivo, então, de fazer a rastreabilidade de todo o rebanho nacional, né? São 220 milhões de animais vivos, né, ativos, no país. E é claro que a gente tem, né? Esse é só a ponta do iceberg, a gente está com todos os desafios aqui pela frente, de estruturar o modelo de negócio, tendo em vista que cada estado tem seu interesse de manter com uma finalidade ou ambiental, ou de sanidade animal, ou de sócio, né, econômico, ou mesmo a questão mercadológica, né, porque quanto mais você amplia o acesso ao mercado, mais você gera riqueza, o que nos conecta com o nosso propósito. E claro, sem deixar de observar aí os critérios socioambientais, que também vejo que não tem como a gente não se identificar com essa causa. Então, tudo que a gente consegue favorecer a produção animal, gerando riqueza e preservando os recursos naturais, nos conecta com os nossos princípios e, claro, a gente leva aqui o nosso conhecimento, a nossa habilidade para gerar evidência de todo esse processo da rastreabilidade no Brasil, né? Reforçando que aqui, como qualquer meio, como qualquer grupo de pessoas ou grupo de produção, sempre tem um ou outro que é mal intencionado, um ou outro que é desleixado, por, às vezes por ignorância, né? E a maioria acaba sendo do bem, a maioria faz a coisa certa. Então, o nosso propósito, primeiro, é gerar evidência de todos aqueles que fazem bem feito tudo que está na legislação, tudo com a consciência ambiental. Em segundo momento, levar conhecimento, né, para aquele que não conhece, que
está um pouco atrasado. Então, apoiar esse produtor para trazer ele para essa visão nova de mundo, né? E, por fim, também gerar evidência para aquele que não faz a coisa certa. Esse também a gente vai ter a documentação, né? Todo o registro de evidência que ele não está fazendo a coisa correta. E aí o Estado vai adotar suas medidas, né, através de suas penalidades ou infrações, né, registro de infrações. De toda maneira, nós estamos nos propondo aqui, com o Radar Bov, a fazer a rastreabilidade do país e a geração de evidência de todos esses controles. Enfim, essa é a Granter. Estou aqui há 30 minutos já falando com você, apresentando um pouco desse histórico. Vejo que vem muito mais pela frente, então hoje a gente está com duas frentes. O RSUI continua crescendo, mas de uma maneira orgânica, né? A parte de rastreabilidade de suínos, com a Aurora, com Pamplona, à medida que cresce a produção, a gente cresce a rastreabilidade. A gente faz em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, que aí representa aí quase 70% da produção nacional de suínos. Então a gente está na meca da suinocultura, é aqui que continua crescendo. A mesma coisa relacionada aí ao meu lote, então crescendo de maneira orgânica ou, vamos lá, por demanda. E a gente investe os nossos recursos de marketing institucional dentro dessas duas plataformas, que é o Favo, que ainda assim ele se complementa com a plataforma da Radarbov em toda essa parte de vistoria, fiscalização, também entregando uma outra camada de recursos para as instituições que vão exercer esse papel lá na ponta, e o Radarbov, que vai gerar evidência de todo esse processo. Né? Não vou nem entrar no mérito do orgulho que tenho dessas duas plataformas estarem entregando, de todas as plataformas, né? Eu não vou isolar aqui, de todo o valor que a gente consegue gerar no campo, né? De todo o valor que a gente consegue entregar para a potencialização do negócio de um cliente do nível da Aurora, do nível da Cidasc, que atende aí 190 mil propriedades, do nível do Icasa, que é uma empresa gigantesca também no estado aqui, que é o Instituto Catarinense de Sanidade Animal. E a gente, então, agora tem a possibilidade de gerar riqueza, de continuar levando esse propósito adiante em outros estados, com outras plataformas e com novos negócios. Então, eu acho que está aqui minha apresentação. Eu te desejo boas-vindas à Granter, né? E que seja uma jornada de bastante sucesso e prosperidade, né? Muito obrigado pelo teu tempo e a gente vai ter oportunidade aí, eventualmente, de se conhecer pessoalmente. Um abraço grande e até mais.